nós vamos, nesse instante, estarmos realmente com os nossos corações abertos, fechando os olhos físicos e abrindo o coração. Ao excelso Mestre Jesus, nós, agradecidos, rogamos para que Sua presença se faça entre nós e que Sua paz seja uma constante para todos nós. Que todos que aqui estamos, saiamos daqui hoje melhor do que quando chegamos. Agradecido imensamente, Jesus, por termos as oportunidades que temos recebido, que nos dê a força necessária para vencermos a nós mesmos e cumprirmos com aquilo que nos comprometemos. Agradecidos por termos a Casa Sebastião Marte que tem nos acolhido, nós rogamos a Ti, a toda a equipe espiritual desta casa, ao patrono Sebastião Marte e, sobretudo, rogamos a Deus, que é pela Sua misericórdia que aqui estamos, que nos permitam iniciarmos as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos, sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Da última vez que estivemos aqui no final do mês de junho, já no encerramento da nossa conversa, do nosso encontro, nós nos revestimos de uma cara de pau enorme. Às vezes, para ser mais educado, eu falo que é ousadia, mas é cara de pau mesmo. Nós recomendamos que pudéssemos, todos nós, fazermos a leitura do livro Libertação. Até aí tudo bem, porque quem não leu tem a chance de ler, e quem já leu, relê. É um livro difícil, muito difícil, e é um livro muito antigo, ele é de 1949. Mas nós exageramos na recomendação quando dissemos assim: olha, nós vamos procurar ler o Libertação, depois nós vamos fazer uma reflexão. Aí nós paramos um pouquinho e dissemos assim: a nossa reflexão deverá ser de forma tal que nós peguemos o nosso coração e coloquemos no cérebro. Aí eu imagino que muitos irmãos foram para casa, porque hoje já tem um mês, a gente não lembra mais, mas naquele dia retornaram aos seus lares incomodados, preocupados. Assim, o que houvesse está querendo colocar o coração no cérebro? Isso é impossível. É que quando nós fazemos uma leitura simples, e normalmente somos levados à reflexão, a reflexão é pensar sobre aquilo que a gente leu, é tranquilo, o cérebro está ali atento. Tem alguns que têm um pouco mais de permanência já no planeta, aqui na face do planeta, na crosta terrestre, que a memória não está lá muito boa, mas mesmo assim ainda é possível fazer a reflexão. Os mais jovens não, eles fazem isso com tranquilidade. Mas quando nós colocamos o coração junto com o cérebro, é um processo de milagres. Nós encontramos Deus. Colocar o coração em qualquer reflexão. Nós estamos aqui especificamente falando do livro Libertação, mas qualquer leitura que se faça. E na reflexão, mesmo que não seja uma literatura espírita, qualquer literatura que nós peguemos para fazer a leitura e depois nós vamos pensar sobre aquilo que foi lido, é interessantíssimo pegar o coração e colocar junto com o cérebro. Nós vamos ver coisas, nós vamos encontrar Deus com mais facilidade, e as reflexões, elas ficam mais atentas, porque nela nós vamos, às vezes, nós vamos nos apropriar de conhecimentos
No instante que assim procedemos, ou procedermos, nós vamos nos apropriar de conhecimentos que nós nem imaginamos que seja possível. É interessante. Se quiserem experimentar, depois quiser trocar umas ideias, nós conversamos a respeito. Allan Kardec, quando no seu trabalho de trazer o cristianismo redivivo pela literatura, ele inicia esse trabalho, e ele é um trabalho árduo, e ele no Livro dos Espíritos, trazer que eu digo de forma escrita. No Livro dos Espíritos, lá na pergunta número 1, o Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que é Deus? Todos nós conhecemos isso aqui. Nós já estudamos o Livro dos Espíritos e dominamos essas coisas todas. O que nos vai agora chamar a atenção é assim, Allan Kardec, um pedagogo, o que ele estava desejando de quem pudesse fazer a leitura lá no Livro dos Espíritos, da pergunta número 1, que é Deus, como pedagogo, o que ele estaria desejando? Qual a recepção? Qual a apropriação do leitor? Mas também ele é um filósofo. E como filósofo, qual o desejo do autor? Eu estou chamando de autor porque é a obra dele. Quando põe uma pergunta, que é Deus? Por que ele não colocou quem é Deus? É muito mais fácil, fica muito mais tranquilo recepcionarmos no cérebro. Daí estarmos falando de colocar o coração no cérebro. Mas fica muito mais fácil. Quem é Deus? Na verdade, nós estamos numa interpretação. Ele não estava desejoso de que a sociedade terrena pudesse ter uma definição de Deus. Vamos exagerar aqui, um conceito de Deus. Ele estava querendo que nós, a partir do momento que estamos fazendo a leitura da pergunta número 1, possamos pensar sobre Deus de forma diferente. Que é Deus? Se é conceito ou se não é, nós não vamos discutir essas filigramas, não. Nós queremos apenas dizer assim, que Allan Kardec, quando ele faz a pergunta que é Deus, ele está dizendo assim, que tudo que há, tudo que existe, a inteligência suprema é Deus. Pronto. Na verdade, ele está desejando mais do que isso quando nós estamos fazendo o estudo da pergunta número 1, que é Deus. Ele está desejando que nós nos aprofundemos com o coração colocado ao lado do cérebro e cheguemos a algumas conclusões. Nós espíritas e nós religiosos de uma maneira geral, somos acostumados a arrumar uns adjetivos qualificativos para Deus. Quando nós vamos fazer as nossas orações, nós falamos assim, ó Pai de bondade. Na oração, quando estamos nos referindo a Deus, ó Pai misericordioso. Nós estamos atribuindo qualidades a Deus. A qualidade de ser bondoso, a qualidade de ser misericordioso e muitas outras qualidades. Estas possibilidades, elas existem, a possibilidade de atribuirmos qualificações para alguém como nós, que iniciamos a nossa existência em processo de evolução. E a cada momento que vai passando, nós vamos nos robustecendo na evolução, evoluindo mesmo, e mudando a nossa personalidade, os nossos conceitos. Então, quando se fala de bondade, por exemplo, nós não somos bons,
Mas no momento que temos contato com algo que nos inspire neste campo, num determinado instante, nós nos tornamos pessoas boas, almas generosas, almas misericordiosas. Deus não. É um equívoco. Porque Deus não se tornou bom. Ele não é alguém, olha aí, alguém que tenha passado por um processo evolutivo e num determinado instante da sua evolução, ele se transformou em misericordioso. Deus é a própria misericórdia. Deus é a própria bondade. Deus é o próprio amor. Ele é a essência. Quando nós nos referimos à terminologia Deus, nela em si estão aí tudo isso que nós estamos falando aqui. Porque Deus não é bom, Ele é a essência. Quando nós falamos sobre a bondade, nós estamos falando sobre Deus. Então, o nosso estudo é o livro Libertação. E ele, dissemos há algum momento, é um livro antigo, difícil, mas na verdade tem um livro recente. Muitos aqui já sabem, mas eu não disse aqui para vocês. Tem um livro recente, do final do ano passado, do final de 23, que é exatamente com este título: Estudando o livro Libertação. E é um livro do irmão Inácio Ferreira. Então, quem atendeu a nossa recomendação para ler o Libertação, agora nós estamos fazendo outra recomendação, para ler também, estudando o livro Libertação, que é um livro recente, ele não tem um ano ainda, ele é de setembro ou outubro do ano passado, e ele trata exatamente da literatura do André Luiz. Mas, quando o André Luiz, ele estava visitando as dimensões, são dimensões, quando nós falamos aqui nas nossas conversas sobre dimensões, nós precisamos que os irmãos se acostumem com essas palavras, porque elas não são muito usadas, utilizadas no Espiritismo, não. Elas agora que estão ficando mais assim acentuada a sua presença nas conversas espíritas. Mas as dimensões, elas, quando nós falamos assim sobre umbral é uma dimensão. Mas não vamos discutir isso hoje, não. Nós vamos discutir a primeira dimensão e a segunda dimensão do planeta Terra. Nós, para quem ainda não domina este assunto, estamos agora aqui reencarnados na terceira dimensão do planeta Terra, que é a crosta terrestre. É a terceira dimensão. Nós temos a quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta dimensão, a sétima dimensão, que são ainda... E existem mais coisas para avançarmos. Mas de domínio se fala hoje na doutrina até a sétima dimensão. Então o André Luiz, no livro Libertação, ele narra, a narrativa lá é sobre uma visita que um grupo de espíritos, esse grupo se propôs a fazer uma visita na primeira dimensão e na segunda dimensão. Esses espíritos estão desencarnados e grande parte deles vivem na quarta dimensão. Aí eles se reúnem, combinam e vão visitar a segunda dimensão e a primeira dimensão. Essas duas dimensões, a primeira e a segunda, são da Terra, estamos falando do planeta Terra. Então são dimensões do planeta Terra. O que tem lá é reflexo do planeta Terra. Então eles vão lá para essas dimensões, para a segunda e para a primeira dimensão, e lá nas visitas que eles vão fazendo, eles vão encontrando grandes novidades, muitas novidades.
Tem alguém que se expressa na literatura que quando este grupo faz esta visita a essas dimensões citadas, na verdade é como se, eu estou falando na verdade, mas eu poderia dizer com certeza, é o grupo acendendo luz nas trevas. Porque a primeira dimensão e a segunda dimensão são regiões dificílimas, habitadas, e essa é a razão do nosso raciocínio aqui. São regiões habitadas por seres humanos. Se são seres humanos, são nossos irmãos que vivem lá, na primeira dimensão e na segunda dimensão. Meus queridos, isso é extraordinário, porque fazer a leitura só, sem a reflexão de que lá é uma região, ou são regiões habitadas por semelhantes nós, não tem valor nenhum. Eu faço os meus pensamentos, eu utilizo os meus pensamentos das mais variadas maneiras, mas às vezes eu nem penso sobre isso. Nós, na doutrina espírita, estamos muito mais habituados à expressão umbral. Umbral é assustador. A gente fala sobre umbral, eu vou desencarnar, mas não quero ir para o umbral, não. Nós não temos nem ideia de que é umbral e como funciona o umbral. É como se nós estivéssemos fazendo uma viagem e de repente a nossa nave espacial, que não conhece a Terra, que nunca veio aqui, nós somos habitantes de outras dimensões, não, de outros planetas, é diferente. Nós já temos uma visão melhorada do universo, mas escolhemos fazer uma visita no planeta Terra. E a nossa nave vai e desce lá no meio do Saara. Nós nunca viemos aqui, é a primeira viagem que nós fazemos. Qual é a ideia no momento que nós descemos da nave, olhamos para todos os lados e vamos enxergar só areia? Qual é a ideia que nós teremos do planeta? Que o planeta Terra é um monte de areia e que não tem ninguém. Então, quando o André Luiz, o grupo que ele está naquele momento ali compondo, começa a sua visita na dimensão 1 e na dimensão 2, eles começam a acender luz nas trevas. Porque tanto a dimensão 1 como a dimensão 2 são dimensões trevosas, escuras mesmo. Aí os irmãos estão raciocinando e pensando no acender luz em algum sentido, no mínimo 2. Que luz que eles estão acendendo? É a luz do conhecimento ou é a luz física que clareia? Fica a critério de cada um na sua reflexão para entender o que o grupo, e quem não entendeu vai reler o livro Libertação para perceber o que exatamente o André Luiz está narrando no Libertação. Então, eles estão ali visitando duas dimensões do planeta Terra e quando refletem de forma aprofundada, eles percebem o seguinte: aqui reside ser humano, semelhante a cada um de nós. Ou seja, o próprio grupo que está indo ali percebe, são semelhantes nós que estão aqui. E claro, sem dúvida nenhuma, como nós estamos pedindo aí para colocarmos o coração junto do cérebro, eles também fizeram isso. E começaram a pensar o seguinte: olha, se são seres humanos, nessas condições, tanto na dimensão 1 como na dimensão 2, como eles vieram parar aqui? É uma pergunta que nós estamos fazendo para nós mesmos. Como estes irmãos, esses nossos semelhantes, estão em regiões degradadas, difíceis, que não tem nem luz nos vários sentidos,
eles foram parar lá? É porque eles foram, num determinado momento das suas vidas, estou me referindo à eternidade da vida, quando estavam na crosta terrestre e terminaram a jornada, e nós chamamos isso de desencarne, ou seja, eles morreram, e no instante que morreram, eles se submeteram a um julgamento, a um tribunal de Deus. E nesse tribunal eles foram condenados por Deus e foram encaminhados de acordo com a sentença divina para essas dimensões. É uma pergunta que nós estamos fazendo, porque a situação de vida, olha, o brilhantismo da narração do André Luiz, os detalhes, estou falando para quem também leu o livro e percebeu isso, os cuidados. Eu, usando a primeira pessoa aqui, eu fico assim, não tem outra palavra, mas eu fico assim imaginando como alguém poderia ter condição de colocar no papel, de escrever sobre um assunto tão trágico, mas de uma maneira tão cristalina, tão brilhante, tão maravilhosa, para que pudéssemos nós, outros, termos este acesso e raciocinarmos sobre o assunto, sobre a vida de irmãos nossos, de semelhantes, são seres humanos que estão vivendo lá, que estavam vivendo naquela época e que hoje ainda vivem lá, nessas dimensões. E nós estamos no nosso raciocínio perguntando a nós mesmos: foram condenados num tribunal divino em razão do que fizeram no planeta ou deixaram de fazer, receberam um apenamento para irem viver num local tão difícil? Não. Deus não tem esse tribunal e nem é este julgador implacável. E não existe nenhum tribunal nos aguardando aqui, os encarnados, para, ao desencarnarmos, passarmos por julgamento assim. E de acordo com a sentença proferida, nos encaminharmos ou para a quarta dimensão, ou para a quinta dimensão, ou para a segunda dimensão, ou para a primeira dimensão. Não façamos muitos esforços para pensarmos na dimensão em si. Pensemos em gradativamente locais mais evoluídos e menos evoluídos. Porque um parâmetro nós temos, o planeta Terra. Nós estamos vivendo aqui. A nossa experiência para os encarnados atual é aqui. Nós estamos experimentando o dia a dia dos fatos que ocorrem no planeta. Em razão disso aí, nós temos condição de colocarmos gradativamente esse processo de evoluir, mais ou menos. Então a nossa pergunta é: lá nessas dimensões dificílimas, nós estamos conversando, para quem ainda tem dúvidas, que dimensões são essas? É o que nós estamos pensando mesmo. Uma delas é o inferno, dito pela igreja, e o outro é o purgatório, que também a igreja ensina para os adeptos da igreja. E os irmãos que estão lá são irmãos. A expressão é essa, o tratamento é exatamente este, é o tratamento de irmão. São irmãos que estão em situações de dificuldades e que estão vivendo lá. Mas eles foram, de novo, julgados. Teve um tribunal que estabeleceu uma sentença e os condenou a ir para um local tão difícil assim. Não. É o tribunal íntimo de cada um. Isso é terrível. Quando falamos assim, é terrível. Porque se é o tribunal íntimo de cada um, nós que estamos na face do planeta, vamos nos submeter às mesmas, vou chamar de reflexão para ficar mais leve,
as mesmas reflexões no momento que estivermos aí fazendo o nosso retorno à vida espiritual, sem saber para onde ir. Se o umbral já é assustador, quando nós falamos assim, mas o planeta Terra é um monte de areia, é a visão que o viajante, quando desceu lá no Saara, teve. Mas se ele desce, essa nave desce no meio de Nova York, o conceito seria diferente. E se essa nave desce lá em Paris, onde está ocorrendo uma festa, o conceito do visitante seria diferente sobre o planeta Terra. É para dizermos assim, olha, o planeta Terra tem um monte, é diversificado. Está no gosto do freguês. Esse gosto do freguês é para dizer assim, está no gosto daquilo que a nossa consciência, num determinado momento, vai nos localizar. A lei divina, por isso que nós começamos com a pergunta número 1 do que é Deus. A lei de Deus, que é para cada um de nós, ela não faz diferença e nem referência, e nem tem protecionismo, como nós estamos habituados na face do planeta, com a presença dele em várias circunstâncias, ela vai valer. Aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, irá refletir. Nós não precisamos fazer grandes esforços para isso. Nós dominamos essas coisas. Aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, irá refletir neste todo, neste tribunal, e nós, por nós mesmos, nos colocaremos nas mais diversificadas moradas da casa do Pai. Existem muitas moradas na casa do Pai, mas nós nos colocaremos lá. O livro Libertação e o livro Estudando o livro Libertação, ele trata sobre isso. É assustador? É. Mas nós não temos muita saída. Nós temos que ter pelo menos um domínio mínimo dessas condições todas, para que nas nossas reflexões, quando encontramos Deus colocando o coração junto do nosso cérebro, nós podemos imaginar. Então, tem dimensões difíceis que os nossos irmãos estão morando lá. Eles foram julgados por um tribunal divino. Uma pergunta que não quer calar. Existe a possibilidade de que eles saiam de lá? E saindo de lá, eles vão para onde? Os irmãos que estão nas dimensões 1 e 2, hoje, que vivem lá, numa sociedade organizada, uma sociedade que tem governo, que tem governados, que tem quem manda e quem obedece, em situações dificílimas, se beneficiaram das luzes que foram acesas, sim, das luzes que se acendem a cada dia lá, porque a presença de Deus neste ambiente é uma presença constante. Não são irmãos que estão abandonados em regiões inacessíveis. São irmãos que estão colocados por si, cada um se colocou naquele ambiente por ter, quando dá oportunidade de experimentar a roupa na crosta terrestre, essa dimensão que nós nos encontramos, não foram tão vigilantes, não foram tão cuidadosos. E como existem leis que regem todos os fatos da existência, quando nós estamos falando assim fica meio complicado, né? Mas é a noção de bem e de mal. É a noção, quando falamos sobre os atributos que nós às vezes colocamos ele nas mãos de Deus, quando alguém se transforma em um ser bom,
misericordioso ou não. É nesse sentido. Então as pessoas têm as suas responsabilidades, os seus compromissos, e se elas são invigilantes, se nós somos invigilantes, se nós descuidamos de nós mesmos, nós é que estamos no julgamento, nós é que faremos um julgamento, a nossa consciência vai estar aflorada e vai permitir que nós decidamos por nós mesmos onde nós continuaremos a nossa existência. O livro Libertação é isso aí. A palavra libertação é nesse sentido de liberdade. Estes irmãos lá das dimensões 1 e 2, eles estão hoje, quantos anos depois que essa visita foi realizada lá? 70 e tantos anos. Eles estão hoje libertos. Eles foram libertos, quem sabe? Muitos deles, provavelmente sim. Eles se aproveitaram da chance de ter uma luz à sua frente, a luz de Deus, a luz divina, e começaram a agir diferente, a pensar diferente, e provavelmente retornaram ao ambiente terreno numa outra dimensão um pouco melhorada. Não estamos dizendo que tem alguém encarnado neste sentido, não. Nós estamos dizendo que é das possibilidades. Mas eles podem ter vindo para a quarta dimensão. O que nós queremos aqui neste encerramento que já estamos fazendo é raciocinar sobre nós mesmos. A proposta é esta. Quando estamos estudando o livro Libertação, nós estamos nos propondo a conhecermos as nossas intimidades, a conhecer a nós mesmos, a conhecer a nossa intimidade e as nossas possibilidades. Porque somos exatamente nós mesmos e que decidiremos por nós mesmos. O protecionismo não é de ninguém e nem a condenação é de nenhum tribunal, mas somos nós mesmos que estaremos ditando as regras do caminho que vamos percorrer. Se mais difícil, se menos difícil, vai depender de cada um de nós. Nós agradecemos a paciência de todos. Não é um estudo assim com mais facilidades para adentrarmos aquelas partes que nós nos emocionamos quando citamos os versículos, quando citamos as partes bíblicas e principalmente da literatura cristã espírita. É um estudo assim um pouco mais difícil, mas prometemos que na oportunidade do dia 27/8, que é a última terça-feira do mês de agosto, nós não vamos mais, é promessa que estou fazendo, não vamos mais entrar por esses caminhos, não. Nós estamos pedindo permissão à direção para tratarmos sobre obsessão. Eu estou reparando só as fisionomias para analisar as reações dos olhares, das fisionomias. Obsessão. Que Deus nos ampare. Muito obrigado pela paciência. Muita paz. Amigo Luan. Luan tem um recado para dar aqui sobre a mocidade, não é? É isso? Tá. Por favor. Oi, gente, boa noite. Eu e o Luan viemos em nome do DEFIGE, que é o Departamento de Família, Infância e Juventude aqui do CESOM, para fazer um convite muito especial para vocês. Eu sei que aqui todo mundo deve ter uma criança em casa ou um adolescente e que às vezes está precisando de fazer amizades e se conectar mais com Deus, né? Então, para quem não conhece a nossa casa, o CESOM,
tem mocidade e evangelização todos os sábados. E a nossa mocidade e evangelização estava com bem pouquinha criança, bem pouquinha gente. E a gente está aqui para reforçar esse convite para vocês e para falar da importância de toda a família estar conectada com a doutrina. Então, a gente vem aqui nas terças-feiras, a gente faz a nossa parte. E eu sei que muitos não conseguem, né, vir outros dias, mas só para reforçar um pouco para vocês que a gente tem essa atividade aqui na casa e é muito importante a gente dar essa continuidade e reforçar para que todos os nossos familiares estejam presentes aqui, desde as crianças até os idosos. E está todo mundo convidado. E o Luan vai falar um pouquinho agora sobre os dias e horários para vocês. Boa noite. Bom, o DEFIG, Departamento de Família, Infância e Juventude, é um programa de atividades para os jovens e crianças de todas as idades. E todos estão convidados justamente porque também há os trabalhos direcionados ao grupo de família, que são coordenados pela Giovânia, e o nosso grupo de jovens é coordenado pela Rosângela. Temos o coordenador de mocidade também, que é o Luan Freitas, e é dirigido justamente para acolher todas as crianças e jovens com atividades de dinâmica e o nosso grupo de estudos também. A gente abre às 10h45 de todo sábado, às 10 da manhã, 10h45, onde a gente abre com Alegria Cristã, que é atividade musical, para a gente descontrair e acolher as crianças que estão chegando, né? E iniciamos às 11 horas as nossas aulas. As nossas aulas terminam até 12h30, e onde os pais podem receber as crianças de volta para voltarem aos seus lares, né? E temos também, voltando agora esse sábado, as aulas das oficinas de violão, que é dirigido pelo professor Igor, onde todos são bem-vindos, aqueles que querem aprender a tocar violão, aqueles que têm violão em casa podem trazer seu violão, e aqueles que também não têm, mas têm interesse de aprender, temos os violões também disponíveis para todo mundo que quiser aprender aqui, tá bom? E no mais são esses avisos breves, né? Lembrando que são divididos entre primeiro, segundo, terceiro ciclo, a turma também para as crianças menores, que é o Jardim de Infância, e o grupo de jovens acima de 12 anos, que é o grupo da Mocidade, tá bom? Então estão todos convidados. E o grupo de pais também. O grupo de pais é aqueles que acompanham as crianças que trazem aqui, tá ok? Grupo de pais, mas pode vir o vô, a avó, o tio, o primo. Todo mundo convidado, viu, gente? A gente espera vocês. Então, lembrando, às 10h45 a gente começa com a nossa abertura musical aqui da Alegria Cristã e encerramos 12h30, tá ok? Bom descanso a todos e que a paz esteja convosco. Vamos elevando os nossos pensamentos para estarmos receptivos às vibrações que nos curam, que nos auxiliam. Excelso Mestre Jesus, nossos agradecimentos por mais essa permissão que nos foi dada de aqui estarmos reunidos, esperando, Mestre, e com certeza todos aqueles que aqui vierem, encarnados e desencarnados, que levem a paz para onde forem. Agradecidos por termos esta casa que é que nos acolhe, nós rogamos a Ti, Jesus, que a Sua paz seja uma constante para todos nós, para todos os lares aqui representados. E pedindo a Ti, a toda a equipe espiritual, por acréscimo de bondade, nos assistam sempre. E pedimos também ao patrono Sebastião Marte, sobretudo a Deus, nós rogamos a permissão para encerrarmos esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.